Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e se configurando mais em Cristo Senhor. Hoje nós estamos celebrando a festa de Santo Antão, abade, um dos padres do deserto. Antão é em signo pai do monaquismo, pai da vida monástica. Antão nasceu no Egito por volta do ano de 250. E depois da morte de seus pais, Antão distribuiu seus bens aos pobres e retirou-se para o deserto, onde começou a levar vida de penitente, numa vida eremítica e de penitência. E Antão teve numerosos discípulos. E Antão trabalhou em defesa da igreja, estimulando os confessores da fé durante a perseguição de Diocleciano. E Antão trabalhou apoiando Santo Atanásio, que era bispo. Santo Atanásio, que lutava contra os arianos, que surgiu a heresia de Ário, a heresia dos arianos, que negava a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E o bispo Atanásio lutava contra essa heresia. E Santo Antão, padre do deserto, que vivia o recolhimento no deserto, vida eremítica, Antão trabalhou junto com Atanásio na luta contra os arianos. E no ano de 356, Antão fez a sua Páscoa eterna. Que a exemplo de Santo Antão, saibamos viver o recolhimento, saibamos ter os nossos momentos de recolhimento e as nossas penitências. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se ele haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele o estendeu, e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveria de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente boa, no Evangelho de hoje, continuando, já iniciando o capítulo 3 do Evangelho segundo São Marcos, hoje Jesus cura um homem que tinha mão seca. É o poder de Deus agindo, é a misericórdia infinita de Deus curando todos os enfermos. E Jesus, anunciando o reino de Deus, curou esse homem da mão seca. Jesus chegou na sinagoga
E lá estavam as pessoas, e no meio das pessoas havia um homem que tinha a mão seca. E Jesus entrou na sinagoga e imediatamente ele o curou. E era dia de sábado. E algumas pessoas do coração duro, que eram do grupo partidários de Herodes e fariseus, ficaram observando se Jesus o iria curar aquele homem em dia de sábado. É lógico que Jesus iria curá-lo. E aquele povo, os partidários de Herodes e os fariseus do coração duro, que não aceitavam a mensagem do reino de Deus, ficaram observando se Jesus o iria curá-lo em dia de sábado. Imediatamente Jesus, vendo o homem da mão seca, disse: levanta-te, fica aqui no meio. E pediu. E Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Fazer o bem, curar todos os enfermos. Como ontem, Jesus disse: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Ontem, na qual nós estávamos concluindo o capítulo 2 do Evangelho segundo São Marcos, que Jesus ia passando com seus discípulos em um campo, e no campo tinha as plantações, e os discípulos do Senhor estavam com fome e começaram a arrancar espigas. E um grupo de fariseus ficaram observando, porque os discípulos fizeram o que para eles não era permitido em dia de sábado. Mas Jesus comenta toda a lógica, que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Não ficar apegado às leis antigas, que é a nova aliança. O reino de Deus chegou. E hoje, iniciando no capítulo 3 do Evangelho segundo São Marcos, Jesus cura o homem da mão seca. E o grupo lá, partidários de Herodes e fariseus, ficaram observando que eles não aceitavam o reino de Deus, eram pessoas do coração duro. E Jesus curou o homem da mão seca. E Jesus argumenta: o que é permitido fazer no dia de sábado? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Salvar a vida é trabalhar no dia de sábado para que em tudo Deus seja glorificado. Mas eles nada disseram, e Jesus olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza. Por que Jesus ficou cheio de tristeza? Porque as pessoas eram do coração duro. As pessoas do coração duro. E Jesus pediu: estende a mão. E o homem estendeu a mão. Imediatamente o homem ficou com a mão curada. Ficou perfeitamente. É o poder de Deus agindo. Mas aquelas pessoas, os fariseus e os partidários de Herodes do coração duro, não o aceitaram. Imediatamente tramaram uma maneira contra Jesus. Eles não aceitavam o reino de Deus, os milagres de Deus acontecendo, e eles não o aceitavam. É as pessoas do coração duro. Que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, como Jesus disse ontem, concluindo o capítulo 2 do Evangelho segundo São Marcos. E hoje Jesus cura o homem da mão seca e o grupo partidários de Herodes não o aceitavam. Por isso que Jesus ficou cheio de tristeza de ver aquelas pessoas que não aceitavam o reino de Deus.
E em nosso cotidiano, como é triste encontrar grupos de pessoas nessa realidade, como os fariseus e os partidários de Herodes. Como é triste que essas pessoas se convertam e façam penitência. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, para que todos os seres humanos permaneçam em Cristo e estejam se configurando em Cristo cada vez mais. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhora